Olá, amigo empreendedor, amigo que está nos seguindo aqui no canal Connect Work. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, onde hoje temos mais uma pessoa incrível que será aqui entrevistado, um empreendedor, uma pessoa que teve algumas transições de carreira ao longo da sua vida e hoje a gente vai conhecer a história dele. Mas antes eu quero te pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e mais, clica no sininho para toda semana você estar recebendo a notificação de novos conteúdos que toda quinta-feira, às 18 horas e 15 minutos, vai estar subindo no ar no canal do nosso YouTube Connect Work. Então fique aí convidado a fazer sua inscrição e também inscrever para receber as notificações. E mais, quero te pedir, se você conhece um empreendedor, um empresário, alguém que está de repente passando aí por um momento de desafios, que é normal na vida de qualquer empresário, aqui dentro do nosso canal nós temos vários insights, dicas, oportunidades de negócio e até mesmo networking. Networking de verdade, onde você vai conhecer profissionais que estarão aqui sendo entrevistados e quem sabe esses profissionais poderão estar fazendo negócio com você, poderão estar falando algo para você e algumas parcerias estratégicas podem estar acontecendo, beleza? Então faça aí sua inscrição, eu tenho certeza que esse canal vai ser uma bênção na sua vida. E hoje, mais um episódio com uma pessoa incrível que além de ser um grande empresário, um grande empreendedor, está numa fase assim, nascendo agora no digital e é um amigo já de longa data, onde tanto ele quanto eu já navegamos em oceanos diferentes e hoje eu tenho o privilégio de ter ele aqui no nosso canal para entrevistar, para ter um papo bem bacana. E essa pessoa é o meu amigo Carlos Henrique Saúde. Carlos, seja bem-vindo, muito Olá, obrigado. olá, bem-vindo a todos. E hoje nós teremos uma trajetória, um momento muito gostoso que eu vou contar um pouco da minha vida, da minha trajetória e como eu sou obstinado pelo meu melhor desempenho e servir ao próximo. Maravilha. Carlos, desde já, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua vida, né? Abrindo um pouco a sua vida, como é que foi a sua trajetória. E o nosso canal aqui, ele tem esse objetivo, né? Os nossos amigos que estão nos ouvindo vão ouvir essas histórias e hoje a sua história da sua jornada e com certeza a sua história vai inspirar algumas pessoas. E eu quero começar, Carlos, perguntando para você como é que começou essa jornada, né? Em que momento da sua vida começou ali a sua vida profissional, né? E junto com essa primeira fala um pouquinho de você, da onde que você é, se você é daqui do Rio de Janeiro mesmo, né? Como é que começou a sua jornada aí nessa vida profissional? Inicialmente, eu tenho 54 anos, tá? Graças a Deus, muito bem vividos. E, nascido e criado no Estácio e morador da Tijuca, mais ou menos, acho que uns 40 anos, tá? Mas uma vida sofrida, mas vitoriosa. Agradecer os meus pais, tive um pai, mãe, tia, pessoas que me engrandeceram, me ensinaram muito sobre o que é a vida. Mas inicialmente a minha trajetória começou com 18 anos de idade. Eu te digo que foi quando eu pedi dinheiro pro meu pai para sair com a namorada. Aí ele falou: Poxa, você tá saindo demais com essa sua namorada. Não tem esse dinheiro para dar isso toda para você. Se você quiser, você vai trabalhar. Aquilo ali foi o primeiro start que meu pai me deu e eu fui procurar emprego. Meu primeiro emprego foi no Rio Sul. Trabalhei 6 anos, para quem outrora conhecer, foi na loja Bi, uma loja da Abelhinha, que ela tinha em vários shoppings, várias cidades do país. E foi uma trajetória muito interessante para mim, aprendi muito, agradeço muito a várias pessoas que me ajudaram a seguir esse início de trajetória de vendas, né? E qual foi a E idade? Qual a idade que você tinha na época? 18 anos de 18 idade. anos, 18 começou anos de cedo idade. então. 18 anos de idade. Maravilha. E, cara, é bem bacana ouvir isso, Carlos, que hoje em dia
às vezes com 18 anos as pessoas ainda não estão, acham que não estão preparadas para o mercado, né? Estão naquela fase ali de só estudar, de se preparar, de formar, que não tem nada de errado nisso, né? Buscar informação, buscar conhecimento, buscar uma formação é muito importante, mas eu lembro que lá atrás a gente começava a trabalhar e o estudo ele ia meio que junto, né? Ia conjugado ali. Muitas pessoas, e eu fui uma dessas, né? Acabei tendo que terminar o meu ensino médio, que na época era o segundo grau, com supletivo, né, que era trabalhar durante o dia, estudar durante a noite e assim seguir. Então, bacana que você também é mais um desse time, né, que começou cedo nessa vida empreendedora. Você falou do seu pai, né? Qual o nome dele? Meu pai era Orlando, minha mãe Miramar, e tive uns tios, que é a tia Ilka e o tio Ângelo, que me ensinaram muito, muito. Poxa, eu falo, a saudade deles é grande porque o ensinamento que eles ofereceram na minha vida foi monstruoso, sabe? Coisas sem palavras que eles me ofereceram para me tornar o grande homem. Muitas palmadas que eu levei, né? Que não era muito, muito Normal, mole, né? né? Mas eu te digo que saudade daquelas palmadas que me tornaram um grande homem, me considero um grande homem. Naquela época ainda não tinha o estatuto da criança e do adolescente, né? A repreensão era de uma outra forma. E eu tô aqui, para você que está acessando agora o nosso canal Connect Work, eu estou aqui falando com um amigo, né, Carlos Henrique Saúde, e daqui a pouquinho a gente está chegando nesse momento, por que desse Saúde aí no nome, e é um carioca da gema, nascido na Tijuca, primeiro emprego no Rio Sul. Pô, tem como ser mais carioca do que isso? Não, é impossível, né? E como é que foi essa jornada, o Carlos? Fala pra gente, você começou ali no Rio Sul, até quanto tempo você ficou nessa atividade, né? Qual é a sua atividade ali? É o quê? Vendas? Naquela época, conforme falei, foi na Loja Bia, trabalhei 6 anos, trabalhei na Bahia, trabalhei em Recife, trabalhei em Búzios, que era uma premiação que nós ganhávamos quando tinha feriado em trabalhar em Búzios, que era um local muito veraneio, que é todo carioca, todo brasileiro quer conhecer, todo turista estrangeiro quer conhecer essa cidade, Búzios, que é uma cidade realmente maravilhosa. E foram 6 anos, tá? Mas foi interrompida porque a minha gana de vencer. Eu trabalhava na loja do Rio Sul, mas vendia roupa, vendia queijo Minas, vendia o famoso suco, que é até uma forma engraçada que eu falava, eu vendia de manhã cedinho, antes de abrir a loja, eu vendia o suco Tial e falava que para começar, para o seu dia começar legal, beba o suco Tial, era o meu slogan, eu tinha camiseta, eu fazia uma curtição, até que um dia descobriram que eu guardava o suco Tial na geladeira da loja, aí eu fui mandado embora, cara, totalmente certo, né? Mas era garoto, então, e queria vender, vender, vender. Eu tinha essa gana de vender, de sempre, né, competitivo comigo mesmo, não era competitivo com o próximo, era competitivo comigo, ser o meu melhor. Bater metas, né? Sempre fui obstinado por isso. E depois, assim, que saí 6 meses do Rio Sul, 6 anos, né, após sair do Rio Sul, continuando como vendedor, e logo depois teve o início da telefonia celular no Brasil. E eu fiz parte, conheci algumas pessoas que começamos a desenvolver venda de aparelhos celulares aqui no Brasil, e foi um ápice, uma loucura de vendas, de procura, cara. Tinha inscrição da Telerge, facilitava. Eu te digo que foi uma época também. É tudo venda. Eu sou vendedor nato. Vendedor nato, eu me considero um vendedor nato, e cada vez mais eu estou me aprimorando mais, que eu acho que a gente acordou, a gente começa a vender. Tá? Verdade. A gente olha para o espelho e dá aquele sorriso, que é a primeira entrada de um processo de vendas, é o quê? É o sorriso. Então é uma coisa que eu deixo bem marcado na minha abordagem. Gente, olha que incrível. Entre 18 e 24 anos, a forma que ele tinha quando era recompensado e batia a meta era de ter um sofrimento de trabalhar em Búzios, né? Que coisa triste. Um carioca da gema, com 18 a 24 anos, tendo que ir para Búzios trabalhar. Imagino que ali depois também tinha um momento de lazer, né? De desfrutar. Então, fantástico, cara. História incrível. E você falou de um momento que foi assim, uma mudança radical de telecomunicações no Brasil. Né? Naquele momento nós só tínhamos telefone fixo,
Você que está nos ouvindo aí, que tem menos de 30 anos, você nunca deve ter visto a famosa ficha de orelhão, né? E quando a gente queria ligar naquela época, tinha que ter uma fichinha, né? O cartão já é antigo, quanto mais a ficha, né? E o Carlos, que está aqui conosco hoje, sendo entrevistado, viveu esse momento dessa transição, né? Onde a gente deixou de ter que ir lá pro telefone, naquela fila, botar uma fichinha e passou a falar com aquele famoso tijolão, né? E como é que foi isso? Como é que foi você sentir que estava naquela fase ali de... Eu acho que foi a grande... Não, pelo menos que eu vivi, foi a primeira grande fase de tecnologia, de mudança tecnológica, foi a chegada dos telefones, né, celulares. Antes disso, eu não lembro de alguma outra época de uma tecnologia palpável que chegasse na mão ali de toda a população, né? Tudo bem que naquele momento era caro, né? Nem todo mundo tinha Exato. acesso. Eu lembro que a minha mãe tinha um telefone fixo, né, em casa, e tinha lá um documento que era um papel, que era uma ação, né? O telefone valia tanto, né? O aparelho, a linha telefônica tinha um valor tão caro que tinham ações, né, negociadas na bolsa de valores, né? Era mais ou menos isso. E aí veio esse advento da telefonia que começou a democratizar, né, o acesso. E você navegou, né? Surfou um pouco nessa onda. E como é que foi essa transição? Nesse momento você trabalhava para alguém? Você foi convidado para alguma parceria? Como é que foi essa sua entrada nesse momento, nesse mundo aí da tecnologia? Na verdade, quando iniciou, foi junto com a Eco, né? E nós iniciamos esse projeto. Eu tinha um conhecidos que trabalhavam na TeleR celular e facilitaram um pouco o acesso, tá? A procura, a busca, é óbvio, como você acabou de falar, era um produto caro, não era Sim, qualquer sim. pessoa que poderia ter um celular, tá? O valor agregado é muito alto, o aparelho era caro, a dificuldade de você acessar a linha para até depois de determinado tempo, depois você conseguia fazer a inscrição só depois de 6 meses que você tinha acesso à linha, mas depois da linha você tinha que comprar o aparelho era importado ainda, tá? Então no início foi bem, foi para um grupo bem restrito, mas é que esse grupo restrito era um grupo bem grande, né? Muita gente queria ter o celular, era questão de status ter o celular e graças a Deus o sucesso fez parte, tá? Logo depois, assim, já diminuindo bastante o fluxo, entrei em uma loja, virei vendedor de uma loja também de telefonia celular e acessórios celular. Fui me profissionalizando. Isso já se passaram já muitos anos. E a loja abriu uma rede e eu virei supervisor, sempre obstinado em tentar oferecer o meu melhor desempenho naquilo que eu estava sendo propondo na hora. E ficamos bastante tempo como supervisor dessa rede de franquias. Então, ali você chegou num momento que você já supervisionava, né, um grupo ali de outros vendedores, né? É, Gente, olha que a gente já começa a ter aqui alguns insights, né? Eu estou aqui hoje com o meu amigo Carlos Henrique Saúde e ele começou contando um pouquinho da trajetória dele profissional, começando como vendedor dentro de uma loja, com 18 anos de idade. E essa época você já estava o quê? Com 30 anos, 35 anos? Não, quando eu virei supervisor, eu já devia estar com seus 26 para Novo 27 ainda, anos. né? 26, 27 Bem anos. novo. Então, com 26 anos, ele já alcançou ali um patamar de supervisor. Então, qual o insight que eu passo para você que está nos assistindo hoje, que talvez esteja nessa jornada aí empreendedora, e ele focou aqui. Reparem o seguinte: primeiro grande insight. Desde o início ele está falando de algo muito importante para a minha empresa, para a empresa dele e para a sua empresa ou para a sua futura empresa: vendas, né? Nós fazemos, inclusive, juntos aqui, eu e o Carlos, uma mentoria com um camarada fantástico. Eu mando um abraço aqui. Se ele estiver assistindo, vai ser um prazer, que é o Carlos Wizard. E ele costuma falar em um dos vídeos dele que uma das coisas que não pode faltar em nenhuma empresa é vendas, vendas e vendas. E é isso mesmo, vendas, vendas e vendas. 3 vezes para poder fortalecer a importância da venda. Então vocês percebam que desde o início da carreira do Carlos, ele entendeu que nenhuma empresa sobrevive com vendas, né? E o desenvolvimento dele, e aí é o segundo insight, você precisa se desenvolver, precisa buscar capacitação. E aí eu volto para você, Carlos,
É, a gente sabe que a vida, a vivência prática, ela ensina muito, né? Agora, esse momento ali dos 18 anos aos 26 anos, qual foi a sua busca de informação? Como é que você conseguiu obter o conhecimento necessário para tão novo ainda já chegar nessa posição ali de supervisor de uma loja, né? É, eu te digo que foi a experiência. Eu acredito que o Rio Sul, a estrutura que a empresa que eu trabalhava me ofereceu, dava muito treinamento, tá? Eu acho que hoje em dia, né, nós temos que ser obstinados em treinamento, em capacitação, buscar conhecimento. É uma coisa que até hoje, nos meus 54 anos, eu acredito que todo dia, todo dia, ainda hoje, eu estudo. Eu estudo sobre vendas, eu estudo sobre algo que eu quero falar, eu vou atrás de conhecimento, procuro mentores, procuro pessoas capazes de me oferecer conhecimento. Então, o primeiro de tudo é conhecimento, capacitação. Seja profissional, seja pessoal, eu sempre vou atrás disso. Eu acho que é primordial. E a vida. Maior escola que a vida não existe. Você vai conhecendo pessoas diferentes, você vai visualizando, vai ouvindo, que eu aprendi com que tem que se ouvir mais do que se falar. Apesar que eu sou um ótimo falador, por ser vendedor, né? Mas também sou um bom auditor. Tenho uma audição muito boa, gosto de ouvir, gosto de observar as atitudes e ouvir para tentar descobrir as dificuldades, as adversidades e as dores de cada um. Então acho que eu fui aprimorando cada vez mais isso aí e tive esses insights de, pô, eu sou vendedor. Cada vez mais eu entendo mais sobre vendas e entendo que a venda é o primordial do nosso dia a dia. Fantástico. Então, a gente está até participando agora também, né? O Carlos é um amigo, ele está aqui hoje como convidado, participando do nosso canal Connect Work, mas é um grande amigo, é uma pessoa que a gente tem uma história, não vou ficar falando do tempo, embora ele já falou a idade dele, mas eu não vou falar a minha não. Conheço o Carlos há algum tempo e a gente está passando agora por um processo também de mentoria com uma outra pessoa fantástica, que é o Paulo Bento. Inclusive a gente tem alguns eventos aí acontecendo. E a gente está passando durante esse ano de 2024 por um processo que é o de planejamento estratégico. A gente trabalhou muito forte, não é isso, Carlos? E você montou o seu também, um planejamento estratégico para o ano de 2024. E o que tem a ver isso com o que o Carlos acabou de falar? É a questão da educação, do conhecimento, da busca de informação. E quando a gente fala de planejamento estratégico, primeiro, você tem que ter o conhecimento para fazer isso. Então você tem que buscar esse conhecimento. E o outro ponto é você acompanhar isso a cada dia e todo dia, rigorosamente todo dia, você tem que avançar 1% daquela sua meta anual. Porque se você deixar um dia para trás, né, sem fazer nada, esse dia eu não quero, vou deixar passar. Fatalmente no dia seguinte você não consegue compensar. Não é isso, Carlos? Não sei se faz sentido isso que a gente está falando para você. E como é que tem sido. Vou trazer um pouquinho para o momento atual nessa parte da educação. Depois a gente volta aqui para a sua história. Como é que está sendo esse momento de busca de informação nesse formato, né, de mentoria? Isso tem feito sentido para você? Olha, eu te digo a seguinte coisa. Às vezes, quando chega uma certa idade, a gente acha que parou o nosso acesso, tá? A gente está estagnado ali, mas não. Tivemos um start que vale a pena você, a todo momento, você ir atrás de conhecimento, ir atrás de busca, de informação. E através da mentoria do Paulo Bento, conforme você falou, tá? Ela mexeu, ela saculejou aquele tanque que estava morto, com aquela poeira ali embaixo. E o que o Paulo Bento veio me mostrar sobre a capacidade que nós temos dentro de cada um, tá? Basta a gente querer assimilar. Porque, na verdade, nós temos tudo dentro de nós. A gente só precisa mexer. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, você começa a captar todo esse teu conhecimento, tudo vai funcionar de uma forma diferente. As tuas emoções, elas vão jorrar de tanta emoção, tanta ação, que hoje eu falo para você que eu sou um vulcão de ideias, um vulcão de vontade de fazer as coisas.
É óbvio que 24 horas não dá para fazer tudo. Às vezes até o sono vai embora, mas eu te digo que nós temos que buscar conhecimento a todo momento, porque o conhecimento é a fórmula de vida. Se liga aí, empreendedor, conhecimento, palavra-chave, tá? A gente nunca vai pregar, tem gente aí, né, que prega, deixa a faculdade para lá, deixa curso para lá. Esquece isso, você tem que buscar conhecimento. Se vai ser faculdade, se vai ser um curso, aí eu não sei. Você vai fazer aquilo que te chama, salta os olhos, mas não acredite, né, naquelas pessoas que falam que sem conhecimento você vai alcançar alguma coisa, vai conseguir ser um excelente empreendedor. Pode até existir pessoas muito fora da curva que conseguiram. Agora, começa a anotar aí no caderno quantas pessoas são essas, né, que são tão fora da curva que conseguiram se dar bem sem buscar muito conhecimento para começar. E mesmo essas pessoas, eu te digo o seguinte, depois que elas começaram, depois que elas tiveram sucesso, elas foram buscar conhecimento, porque elas sabiam que não eram bons em todas as áreas. E, Carlos, voltando um pouquinho aí para a sua história, você avançou, chegou nessa parte ali da supervisão, e eu lembro que não teve um determinado momento, que eu acho que foi o momento que a gente se conheceu, né? Centro do Rio de Janeiro, terra maravilhosa, adoro o centro do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui no estúdio da Formakes Produções, aqui na Barra da Tijuca. E aí, sem dúvida, a Barra da Tijuca foi o bairro que mais se desenvolveu nos últimos anos. Mas eu, carioca também, adoro o centro do Rio, acho um charme. A gente fica triste com algumas situações do centro do Rio, mas foi lá, naquele centro do Rio, saudoso centro do Rio que a gente conheceu ali de 20 e poucos anos atrás, que eu conheci essa figura fantástica que é o Carlos Henrique, que está aqui conosco hoje contando a história dele. E eu lembro que naquela época tinha alguma coisa ali no edifício Galeria do Comércio, Galeria dos Empregados do Comércio, famosa Avenida Rio Branco 120. E tinha uma loja ali embaixo que eu via o Carlos navegando ali para aquela loja. O que era aquilo, Carlos? Conta pra gente aí de que fase foi aquela. Essa fase foi logo na supervisão, durante a supervisão, eu era supervisor de uma das lojas ali na Galeria do Comércio e todo negócio tem seus altos e baixos. Chegou um momento de baixa na empresa que eu era supervisor e na hora da empresa finalizar, o dono da empresa falou assim, pô, Carlos, pelos teus serviços prestados, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou pelo que você fez pela empresa, eu vou te dar um ponto de venda. Ele me deu um ponto de venda no Norte Shopping. E também, na época, a gente já conseguiu comprar uma loja na Galeria do Comércio, junto com outro sócio que eu tive na época. E fomos galgando o nosso espaço nas franquias da Vivo. Né? Na época não era nem Vivo, era Telefônica. Telefônica. Aí depois virou Movistar, aí depois virou Vivo. Aí virou a Vivo. Nós chegamos a ter 4 lojas da Vivo, né? Nova América, no centro do Rio, 2 no centro do Rio, uma na Ilha e a do Norte Shopping. E depois, quando eu me casei, aí eu abri uma na Tijuca também, né? No meu bairro, não posso deixar de ter uma loja lá, né? E a gente galgou muito sucesso, graças a Deus. É que nem sempre falo para você, né? Eu não quero ser o melhor de todos, mas quero oferecer o meu melhor. E automaticamente, quando você oferece o teu melhor, você vai galgando espaço. A gente galgou muitos espaços dentro da operadora Vivo e foi assim, momentos assim muito interessantes da minha vida profissional. Galguei autoridade no assunto, na parte de telefonia celular, virei distribuidor Samsung, representante da Motorola, nível Brasil, Samsung nível Brasil. Então a gente foi galgando os espaços cada vez mais, ganhando prêmios, fomos para a Alemanha pela Samsung, fomos para a Coreia assistir a Copa do Mundo, com houve junção Coreia, Japão, vamos lá assistir a Copa do Mundo, ganhamos vários prêmios, lançamentos, tudo era feito, chamado a nossa empresa, que o nome, que até foi um nome que eu bolei, foi New Line, que era uma nova linha de telecomunicações, novos projetos, uma coisa até muito engraçada, que até fazer um adendo, que na época nós queríamos abrir uma loja conceito.
e da operadora da Samsung, né, fabricante. A Samsung na época, certo, eu estou falando já, isso deve ter uns 20 anos atrás, né? A Samsung falou que isso não existia ter loja conceito. Eu falei, por que não? Você tem uma loja, mas não é uma loja para vender, é uma loja para mostrar teu produto. Tem tudo a ver. Não, isso é coisa ridícula. E hoje o que mais tem são lojas conceito. Isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás, então para vocês terem ideia, como que eu já estava antenado, hein? E antenado desde o início, né? Porque você pegou todas as transições da Vivo. Você acabou de falar da telefônica, eu lembro, né? Foi a primeira, né, telefonia celular do Brasil. Depois a Movistar, né? Tinha uns aparelhos específicos, né, sendo lançado ali para a Movistar. E agora, depois a última transição que permanece até os dias de hoje, Exato. que é a Vivo. Cara, fantástico. Então, assim, falou de tecnologia naquele momento. A gente está aqui do lado do Papa da tecnologia, que teve aí premiações, teve uma série de benefícios naquela época por fazer o que deveria ser feito, né? Fazer o dever de casa, né? Fazer realmente atender com qualidade. Você falou uma frase aí, eu não gravei, mas você disse que não quer ser o melhor, mas você quer entregar o melhor, né? Exatamente. Então, anota aí, empreendedor, anota aí terceiro insight. Nem sempre você vai ser o melhor. Embora todos nós queremos ser, é óbvio. Agora, se você não for o melhor e você perceber isso, entregue o seu melhor. E eu abro esse parênteses aqui porque, vamos falar a verdade, no Brasil, hoje a gente está aqui na Barra da Tijuca, no estúdio da Formex, como eu acabei de falar, e no Rio de Janeiro nós temos algumas empresas que, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, entregam um péssimo serviço ao cliente. Né? Não tem um setor ali de sucesso do cliente, de atendimento, pós-venda. E daí a necessidade que eu te digo. Se você está abrindo um negócio, se você está desenvolvendo, querendo ampliar o seu negócio, tenha foco no seu cliente. Fazer isso que o Carlos acabou de colocar aqui, entregar o seu melhor. E aí o dinheiro, a venda vai ser consequência. Porque um cliente bem tratado, ele vai trazer outros. Só que tem o outro lado da história. Um cliente maltratado, fatalmente ele vai afastar no mínimo 5, 6, talvez até mais do que isso. Né? E, Carlos, fazer uma pergunta. Essa fase ela durou quanto tempo de você migrou, né, da parte ali de CLT, de colaborador, de supervisor, se tornou empresário, dono ali de várias lojas da Vivo. Quanto tempo durou essa fase aí? A fase, acredito que começou em 1998 ou 99, mais ou menos, e ela durou assim, o tempo de lojas com distribuição, representação, 2018. 2018. 2018, 2018. 18, 19 a 20 anos aproximadamente. Mais ou menos isso. Mais 19 ou menos. a 20 É óbvio anos. que teve suas nuances, né? Lojista, representante de fabricantes de telefonia celular, distribuidor nacional, tá? Depois, automaticamente, devido a alguns momentos de crise, as lojas foram fechadas. Criei um método de trabalho chamado B2B, que seria o que? A gente ser fornecedores para empresas, graças a Deus, muito sucesso também, tá? Mas foi nesse intervalo acredito que em 2012... Não, 2010, 2009, eu foquei na parte de B2B, tá? Aí tive um escritório focado em grandes empresas, TV Globo, Unimed, Bradesco, Itaú, petrolíferas, construtoras. A gente teve muito bom, graças a Deus. Clientes. Não, a minha carteira de cliente automaticamente. Fantástico, eu só tinha né? só uma carteira de cliente. Só de grandes clientes, graças a Deus. Até porque quando nós montamos a loja no centro do Rio de Janeiro, uma coisa que eu até fiz um comentário engraçado, como é que o centro do Rio era tão diferente. Que meus principais clientes eram donos de grandes empresas. Eu tinha cliente, o Victor Civita, que é diretor do Grupo Abril. Ele parava na minha loja para conversar comigo. Cliente do Brosando Simos. A família Gerdau toda vinha na minha loja para comprar comigo. Eu conversava com eles, tá? Então, e você acabava vendendo para a empresa, né? Eles equipamento. Eles andavam na rua, não tinha segurança.
eles andavam na rua como pessoas, como seres humanos normais, né? Que a gente brinca de falar assim, não tinha segurança. Eles iam sair para almoçar e paravam lá na loja comprar. A loja ficava na Avenida Rio Branco, era uma loja grande, com qualidade de produto. Eu tinha, conforme você falando, eu tinha foco muito grande no atendimento. Eu dava treinamento para os meus vendedores, que falava que o mais importante é que o meu cliente tinha que sair dali satisfeito. Meu pai sempre me ensinou que o cliente satisfeito a melhor propaganda é o boca a boca. Hoje temos as redes sociais que mudam um pouquinho isso, mas a melhor propaganda é o boca a boca. O cliente satisfeito vai te trazer mais outras pessoas envolvidas que vão gerar resultado. Até que um detalhe, que quando eu me transformei em distribuidor Samsung, foram 2 clientes que viraram meus sócios. Entendeu? Certamente porque o ambiente era agradável para eles, criou um elo de amizade e depois virou um elo profissional. Então, quer dizer que eu transitava na seguinte abordagem: qualidade de atendimento. A cliente, ele tinha que deixar o cliente tão à vontade para ele se sentir em casa, e era o que eu proporcionava ao meu cliente. Eu tinha uma vasta carteira de clientes e depois eu passei para falar para o B2B, que era focado em grandes empresas, e tive um resultado positivo, graças a Deus. Olha só que fantástico, né? Uma lição de vida que Carlos aprendeu com o pai de dar atenção ao cliente. E isso já se passou naturalmente alguns anos. Amigo, se você está me ouvindo aqui, eu dei uma pincelada e agora o Carlos deu uma aula, né, do que é o atendimento ao cliente. Isso não vai mudar nunca. Seja no analógico, seja no boca a boca, seja no digital, o seu cliente tem que ser muito bem atendido. E por falar em muito bem atendido, eu quero saber de você que está nos assistindo aí, como é que está o clima aí? Está muito quente aí? Porque aqui tá tranquilo, está um clima agradável, a gente está no ar-condicionado. Mas se tiver quente aí, eu quero te convidar a conhecer uma franquia incrível que inaugurou, chegou aqui no Rio de Janeiro e eu tenho que falar dela. Tivemos aqui uma entrevista com o Leandro, que é o franqueador da Amur Sorveteria. E se você mora aqui na região da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, temos uma loja aqui no Shopping Jacarepaguá e em Santa Cruz, Campo Grande, no Parque Shopping, aí em Campo Grande. Então, se você ainda não conhece a Amur, vai lá. Eu tô com um cardápio aqui, pena que não dá para mostrar para você, mas depois eu vou tirar uma foto, vou postar nas nossas redes sociais e vou te falar uma coisa, só as fotos desse cardápio, elas vão te deixar com água na boca. Deixa eu pegar aqui, produção, me dá aqui o cardápio. Ó, depois eu vou postar, vai ficar uma imagem melhor, vai me tampar um pouquinho aqui, ó. Mas esse é o cardápio e o melhor de tudo, com preços populares, sorvete premium, mas com preço popular. Então, sabe aquela casquinha que você compra bem baratinha? Você vai comprar um sorvete premium com uma qualidade assim absurda por o preço de um sorvete popular. Então, isso é qualidade na entrega, qualidade no serviço, qualidade no produto. E voltando aqui para o nosso amigo Carlos Henrique Saúde. Se você ainda não segue o Carlos, o arroba dele no Instagram é o Carlos Henrique Saúde. E eu convido você, nosso amigo aí que está nos assistindo, a seguir ele. E agora nós chegamos ali mais ou menos na fase que ele estava na metade da vida dele, né, passando pela trajetória de CLT, de colaborador, de supervisor, transitou ali no início, né, da vida empreendedora, né, como empresário. E olha, empresário de sucesso, porque vamos falar a verdade, né, o Carlos, ser empresário no Brasil é desafiador. Né, e eu sei, porque você já me contou, alguns desafios que foram abrir a loja, manter a loja e depois também se desfazer das lojas. Né? Questão de relacionamento, não de relacionamento, mas de gestão de pessoas, gestão de estoque. Né? Nós não estamos falando aqui de serviço, né? Eu presto serviço, então prestação de serviço tem outros desafios, mas eu queria que você desse uma ampliada nesse momento agora, porque com certeza nós temos pessoas aqui que estão nos assistindo que ou tem loja, ou tem o intuito de ter loja, e eu queria que você falasse, Carlos, de buscar aí na sua mente, primeiro, qual é a grande lição que você tirou desse momento que você teve essas lojas? E segundo, qual foi o maior desafio?
maior lição, maior desafio desse período, dessa jornada dentro aí desse mundo, né, de empreendedorismo, de ser empresário, com lojas físicas, com quantos colaboradores você tinha? Cheguei a ter, no total, 70 funcionários. 70 funcionários, vendendo para grandes empresas que naturalmente precisava ter um grande estoque, né? Gestão de estoque, saber conseguir comprar, né, com melhores preços para poder ter uma maior quantidade de lucro, né? E queria que você desse agora uma palhinha falando aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, quais são os desafios que ele pode encontrar, quais são os benefícios também, o que te deu prazer e o que te deu mais sofrimento nessa vida, né, de dono de loja. Eu acho que o maior desafio é o material humano. O material humano, porque você tem a questão da qualificar o material humano, e às vezes o material humano ele vem com a seguinte palavra, com ranço, né? Aquelas formas de trabalhar que você, não é dessa forma que se trabalha, tem que ser desse jeito aqui. Você qualificar o material humano, eu acho que foi o maior desafio meu. Um grande erro meu, eu acho que foi ser muito solidário em alguns momentos. Que ser humano. Tá? Eu acho que a gente tem que ter, não é enfrentamento, mas ter um posicionamento muito severo de ser um dono de uma empresa. E em alguns momentos, até um pouco por falta de experiência, eu falo que eu aliviava algumas situações. E hoje, com certeza, é óbvio, faz parte da nossa vida. Hoje, algumas atitudes de pessoas, eu não seria tão complacente. Eu teria um posicionamento bem diferente. Mas faz parte da vida, são os aprendizados que nós temos. E eu te falo que tudo aquilo que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Tá? Porque era para ser feito. E a partir do momento que se era para ser feito, foi feito. Posso ter machucado algumas pessoas, posso ter me machucado, mas era para ter sido feito. Certamente foi uma lição. Tá? Então, a partir do momento que eu fiz, eu não posso me arrepender. É óbvio que coisas que a gente faz, não teria feito isso hoje, mas eu não posso me arrepender. Certamente era necessário, é o aprendizado. Então, eu te digo que as ações, elas geram resultados, sejam positivos, sejam negativos, mas são aprendizados. Fantástico. Bom, falando de benefícios, né? Se eu tivesse no lugar do Carlos, porque ele falou que viajou para o Japão e para a Coreia para assistir a Copa do Mundo, tudo pago ali pela Samsung, para aquela galera toda cheio da grana. Samsung, ó, estamos aqui fazendo um jabá para vocês aí, ó. Manda um celularzinho para a gente aí fazer uma propaganda, beleza? Mas naquela época o Carlos estava realmente desenvolvendo negócio, mereceu tudo que ele ganhou. Então, se eu fosse falar de benefício naquela época, eu acho que eu falaria da viagem, porque primeiro que eu adoro viajar e segundo que eu adoro futebol. Então, um casamento perfeito. Mas na sua visão, Carlos, o que os desafios aconteceram, né? A gente percebe o quanto deve ter sido doloroso não tomar algumas atitudes, né, naquela época, que hoje você faria diferente. Agora, o lado bom da história, o que você pode falar, trazer também aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo, o que ele vai encontrar de positivo, qual é a parte boa da história? O lado bom da história, vou te falar uma coisa. A coisa que eu mais queria na vida era ser pai. Eu conheci a mãe do meu filho trabalhando na telefonia celular. Né? Então, o grande lado bom, eu falo que meu maior vontade no mundo era ser pai. Hoje eu sou pai de um cara de 24 anos, puxo a orelha dele bastante, mas hoje meu maior sonho, minha maior alegria foi ser pai desse cara. E viajei muito, né? Só as viagens, as festas que proporcionam pra gente, mas também o ensinamento que a vida profissional e você tá no meio de pessoas de cenários diferentes, né? Com frequências diferentes que você, isso aí não tem preço. Fantástico. Então, amigo empreendedor, amigo empresário, se você está desejoso aí de abrir uma loja, existe uma balança, né? Tem os dois lados. Tem os dois lados aí da moeda, né? Tem os dois lados ali da balança. Você tem a parte positiva, tem a parte negativa. Se você tem um desejo, busca aí conhecimento, busca informação, foca na venda,
foca na relação ali com o cliente, no sucesso do cliente. E se você percebeu bem a fala do Carlos, ele deixou mais um insight aqui. Aprenda a tomar decisões difíceis. Não deixe as decisões difíceis, às vezes, simplesmente cair no esquecimento. Assuma a responsabilidade, tome aquelas decisões difíceis, seja ela quais forem, com fornecedor, com colaborador, com sócio, mas tome as decisões de forma que nada lá na frente, assim como o Carlos narrou agora, possa se tornar ali um arrependimento. E, Carlos, eu lembro também que a gente conversava nessa época, e ali ainda manda um abraço aí se tiver alguém assistindo da nossa famosa Avenida Rio Branco 120, prédio da Galeria dos Empregados do Comércio. Tive um período ali também fantástico, grandes amigos estão lá até hoje, né? Parceiros, vizinhos ali de sala. E naquela época eu lembro que depois você continuou atendendo grandes clientes, né? Fazendo uma atividade com os mesmos produtos, equipamentos e tal, mas agora uma atividade diferente, né? Você pode falar para os nossos amigos aqui o que era aquilo que você fazia ali? Conforme eu te falei, né, isso foi o B2B, tá? Nós ficamos conforme 10, 12 anos trabalhando ainda com B2B, atendendo essas empresas todas e com resultado positivo, tá? Procurando o melhor atendimento, atendendo TV Globo, participando dos principais lançamentos da TV Globo, Encontro, Big Brother, era um dos principais fornecedores para isso, nos hospitais, dos principais operadoras do Brasil hoje, né? Banco, construtoras, empresas de offshore, de óleo e gás. Eu, graças a Deus, sempre a maior premissa foi o quê? Um atendimento de qualidade, com um produto de qualidade. E a gente tinha até um jargão da empresa que era que o cliente era a nossa prioridade. A partir do momento que você cria uma prioridade, você cria um objetivo, você cria o caminho, as coisas fluem para você e você terá sucesso com isso. Maravilha. Eu estou hoje aqui no nosso canal Connect Work com meu amigo empresário, empreendedor, Carlos Henrique Saúde. Anota aí o arroba dele, arroba Carlos Henrique Saúde no Instagram, você pode encontrá-lo, bater um papo com ele, conhecer um pouco, escutar um pouco mais dessa história, aprofundar nela. E agora eu quero fazer uma transição e entender melhor o que significa esse saúde no final do nome aqui do Carlos Henrique. É um momento que a gente já chega agora nos dias de hoje, né, digamos assim. É uma transição que assim, fiquei muito feliz de saber que ele migrou para uma área que é importante para mim, é importante para você que está nos assistindo, está sendo importante para ele. E Carlos, conta para a gente aí o que movimento é esse? O que tem a ver esse Carlos Henrique Saúde? O Carlos Henrique Saúde ele começou de uma forma um pouco trágica. Por quê? Na época, no nível de já quase no final dos movimentos empresarial da empresa, né? Momentos de estresse elevado, cobrança muito grande, tipo, por eu sempre tentar oferecer a questão do meu melhor, em algum momento aquilo me fez mal, tá? A cobrança era muito grande e eu tive um problema sério de saúde. Eu passei mal no meio da rua, fui socorrido, me levaram para um hospital, fui para um hospital público na época, tá? Fui bem atendido, teve 2 anjos nesse meu caminho, que foi um motorista de táxi e o maqueiro, que como é que eu posso dizer para você? Deus colocou eles no meu caminho. Momento de emoção, porque Deus deu mais uma chance para mim. Eu fui no médico logo depois, fui reanimado naquele momento, vi 3 pessoas morrendo do meu lado. Para algumas pessoas, a pessoa morreu do teu lado. Para mim foi forte. Você vê 3 pessoas morrendo do meu lado. Já até te contei isso uma vez sobre Sim. isso. Foi uma emoção forte. Até hoje, quando eu falo, aquilo me incomoda. Então, eu depois fui procurar o médico. Ele falou que eu tive um baque de emoções, um turbilhão sobre o que minha glicose foi para baixo, meu potássio foi para cima e eu apaguei. Tá? Caramba, Tive que isso ser reanimado. no meio da rua. No meio da rua. Tive que ser reanimado, graças a Deus, uma pessoa. Quando eu falei assim, teve 2 anjos. Um maqueiro que viu o meu sofrimento
me levou para a sala de emergência para eu ser reanimado. O motorista de táxi que me pegou no meio da rua, junto com outras pessoas envolvidas, claro, e me levou até o hospital. Então, isso aí que foi o grande start, que aí eu resolvi largar aquilo que eu fazia, tá? De ser um executivo de uma empresa que gerava suprimentos para grandes empresas. Aquilo ali foi não, acabou. Preciso viver. Então foi o primeiro insight que eu tive foi eu cuidar da minha saúde. Tá? E é óbvio que o que antes disso você sabe que a gente corria, fazia maratona, nadava. Durante toda a minha vida eu sempre fui um desportista. Mas teve momentos que não dava para separar isso e larguei de lado e houve esse baque forte na minha vida, entendeu? E houve uma mudança de carreira muito grande, né? Eu virei de um empresário, passei a ser um corretor de seguros com foco em planos de saúde. Então, foi o primeiro start, foi a primeira mudança. E o mais interessante, não foi fácil essa mudança. Porque você fazer essa mudança com 50 anos de idade, você cria um limite na tua cabeça, que na verdade não tem. Mas eu criei um limite que eu achava, será que eu sou capaz? Eu era formado em análise de sistemas. Então não tinha nada a ver. Mas aquela veia de vendedor estava aqui ainda. E não foi fácil a mudança, que logo depois veio a pandemia. Foi mais difícil ainda. Mas a pandemia deu aquele momento de você ficar enclausurado em casa e fui atrás de conhecimento. Comecei a estudar. E o resultado veio. Fantástico. Então foi uma transição, né? Literalmente uma transição de carreira, saindo talvez até um trabalho um pouco inverso, né, de muitas pessoas, saindo do mundo empresarial agora para um consultor, né, de plano de saúde. E eu lembro que nessa época, me veio na cabeça aqui agora e eu quero também mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Chão da Aterro, né, grande Chão da Aterro, equipe de corrida, fantástico, fez parte da minha vida durante uns 6 anos, né? E o Carlos viveu esse momento lá também, né? Aos domingos de manhã a gente acordava, ia lá para o Aterro do Flamengo e saía correndo, terminava lá no Cristo Redentor lá em cima, voltava correndo, um momento fantástico que tem a ver com a saúde, né? Aí era um momento que a gente estava ali focado numa atividade esportiva, né? Que naquele momento a atividade era a corrida de rua, então aqui também saúdo a todos vocês que são corredores de rua, cara, atividade fantástica, até hoje eu faço isso, inclusive eu estou numa maratona esse ano, tá? Meu desafio esse ano, 2024, são de 1.000 quilômetros. Em janeiro eu já bati, tá batido, tô com uma galera aí chamada Imparáveis, Master, que a gente está nesse desafio, o Carlos também tá lá no ritmo dele, tá tocando, e eu tô aqui com o Carlos que agora narrou pra gente essa transição, passando agora, saindo do mundo da tecnologia, de licitações, de vender equipamentos eletrônicos, já ficou para trás essa parte e agora, devido a um mal súbito, né, um problema de saúde, ele despertou para essa necessidade de cuidar da saúde e, mais do que isso, agora passar a pensar na qualidade de vida, na saúde de outras pessoas. Então, empreendedor, empresário, eu sei que a sua vida é desafiadora, a minha também de todos nós empreendedores mas nunca renegue a necessidade de você cuidar da sua saúde. A nossa vida ela tem que ser o mais equilibrada possível. É desafiador demais, eu estou falando uma coisa que todos os dias eu me desafio a ser 1% melhor, mas coloca aí na sua agenda, todos os dias, dedique um tempo à atividade física, dedique um tempo a ter uma alimentação saudável, dedique tempo para a sua família, porque isso vai te ajudar na sua mente, né? Leitura de um bom livro, né? Eu sou cristão, leio a Bíblia, se fizer sentido para você, leia aí um capítulo por dia de Salmos, um capítulo por dia de Provérbios, são 2 livros bíblicos que vão te dar muitos insights, inclusive empresariais. E hoje, o Carlos agora chegando nesse momento atual, falando de saúde. Carlos, você começou, teve um mal súbito, deu o start, começou ali com a com a atividade, né, de consultor de plano de saúde. E como é que está
como é que está isso hoje? É só isso? Tem mais alguma coisa? O que está na sua mente agora para 2024? Conta pra gente. Se é que pode contar, de Não, repente tem alguma coisa que ainda está sendo planejada para o futuro, né? não. Só dando um pouco da entrada, né? Dá um O spoiler pra gente foco aí. hoje, a gente focado hoje na venda de planos de saúde, tá? Explicando, entendendo, ouvindo a dor de cada cliente, das suas dores e tudo. Mas no meio do ano agora, de 2023, conheci o Paulo Bento, através da mentoria, ofereceu um mundo diferente pra gente, um mundo de desafios, por incrível que pareça, muitos desafios, ferramentas diferentes que eu nunca tinha ouvido trabalhar, e teve a ideia do planejamento estratégico. E como você falou, né, não tem nada segredo, não pode ter segredo. A nossa vida tem que ser aberta, tirar esse bloqueio. Tá? O maior bloqueio que eu tinha era rede social, tirar foto. Hoje em dia eu tenho uma rede social direcionada à saúde física, à saúde mental, motivar as pessoas a sair da inércia, dessa procrastinação todos que tem. O meu Instagram é @carloshenriquesaúde. Siga lá, todo dia vai ter um vídeo. Para quem não tirava foto, faz vídeo 2 vezes por dia, já é um progresso violento. E através do planejamento de estratégia, dessas ferramentas e tudo, nós vamos fazer um rebuliço, conforme eu falei no início, servir ao próximo. Aí nós queremos servir ao próximo. Eu quero servir ao próximo, eu quero mudar a vida de cada um. E se for um start, eu quero ser esse botãozinho para vocês. Então, a gente tem muita coisa para oferecer. Saúde, alegria, sorriso. Eu tenho certeza que você me seguindo, você vai ter isso aí. Saúde, alegria, ser feliz, ser grato todo dia. Todo dia eu sou grato. Como o Anderson disse, eu leio um salmo, um provérbio, escuto, vou atrás de conhecimento religioso, pessoal, profissional, conhecimento. E eu quero nessa nova etapa, nesse novo ano de 2024, que é o ano da colheita. Mas tem que trabalhar, tá? Se você não trabalhar, você não vai ter uma colheita sadia. E eu tenho certeza que quem estiver com a gente vai ter um ano de 2024 maravilhoso. Show de bola. Fantástico, fantástico. Então, se você não segue aí, anota aí, Carlos Henrique Saúde lá no Instagram, você vai encontrar um perfil fantástico. Hoje ele tá meio sério aqui, mas dá uma olhada lá no Instagram dele que você vai ver cada coisa que ele faz, que você vai rir, você vai se emocionar, você vai ter vários insights ali fantásticos. E quando a gente fala, às vezes, de consultor de saúde, né? Consultor de plano de saúde, às vezes você pode até pensar naquele consultor que você tem aí próximo, todo mundo tem algum de confiança, e o carro já faz ali sinalizações para mim há algum tempo, para vários da nossa rede de contatos, amigos, e ele é um especialista, ele é uma autoridade, ele conhece detalhadamente cada um plano. Quando ele falou aqui que durante a pandemia ele estudou, cara, ele não estudou não. Ele aprendeu tudo que existe, não só no plano de saúde, mas que tem a ligação com a saúde de um modo geral. Se você quer saber o que tem em cada hospital, ele sabe. Se você quiser saber qual o melhor plano, de acordo com o local que você mora, de acordo com a sua idade, com a composição familiar, de acordo se é CNPJ, se é CPF, bate um papo com o Carlos. Eu digo para você o seguinte: antes de tomar qualquer decisão de saúde, converse com o Carlos Henrique Saúde, que eu tenho certeza que ele vai ter aí uma opinião para te passar e que pode ou não alterar a sua decisão. Não é isso, Carlos? É o trabalho que você fez comigo, eu sou prova viva disso. E eu queria que você detalhasse um pouco mais, né? O que você pode fazer para as pessoas nesse quesito de selecionar algo que dói muito no bolso, sim. Né? É uma realidade no Brasil, o plano de saúde é caro, mas também existe alguns planos que às vezes os consultores normais não vão te passar e que você consegue ali, né, às vezes flexibilizar, criar uma opinião diferente, né, personalizar um plano. Né? Como é que funciona isso na prática? Na verdade, hoje, vamos falar na premissa de uma coisa: venda.
Quando nós vendemos, a gente tem que ouvir, porque o cliente ele está com uma dor. Em busca da saúde é a dor e os problemas. Então você tem que ouvir primeiro tudo. Eu sou um ótimo ouvinte. Eu gosto de ouvir para eu tentar entender as necessidades, sendo que às vezes as perguntas são necessárias para a gente entender a análise de cada caso, tá? Então a gente ouve, presta bem atenção naquilo que está sendo falado pelo cliente. E a partir do momento daquelas informações, a gente começa a analisar o que pode ser oferecido. E aqui a gente está falando, não é só aquele caso daquele cliente que não tem um plano. Até aquele que tem um plano, a gente vai fazer uma análise completa sobre isso. A partir do momento dessa análise, a gente vai oferecer, conforme você acabou de falar, Anderson. Cada operadora tem sua peculiaridade, como cada cliente tem sua peculiaridade. Cada operadora tem seus planos, tem seus valores e tem seus, como é que eu posso dizer, seus tratamentos sobre obesidade, tabagismo, postura corporal. Então, cada operadora, a gente pode adequar cada cliente a esse tipo de planos. Então, a partir do momento que eu sou um ótimo ouvinte, eu posso vir oferecer isso através do meu conhecimento. Então, eu estou sempre disponível a ser um ótimo ouvinte para receber todas as informações e satisfazer o meu cliente. Fantástico, fantástico. Então, siga aí, @Carlos Henrique Saúde, e você vai ter acesso a esses dois momentos especiais do Carlos, que é te dar uma orientação especializada, né, no melhor plano ali para poder atender você e a sua família e talvez até mesmo a sua empresa, e esse outro lado muito importante para todos nós, principalmente empresários, que é cuidar da saúde física e mental. E aí com certeza você vai ter uma qualidade de vida, um tempo, mais força, mais vigor, para aí sim você se tornar esse empreendedor, esse empresário de altíssima performance que eu tenho certeza que você quer ser. Então, dá atenção à saúde e se faz sentido isso para você, busque o Carlos Henrique Saúde nas redes sociais e ele vai te ajudar. Carlos, nem parece, mas a gente está chegando aí a quase 1 hora, né, de bate-papo, passa muito rápido e eu quero te deixar à vontade agora para fazer as suas considerações desse momento aí que você está vivendo agora, de tudo que você está aprendendo. Se tiver algo mais que você queira falar, o tempo é seu, para falar para os nossos amigos aqui sobre essa importância da saúde e como que você pode estar ajudando eles hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a você, ao Jairo, a Formakers, essa oportunidade de contar um pouquinhozinho da minha vida que, dá para escrever um livro, hein? Opa! Será que é uma meta? Ó, mais uma meta aí. E agradecer a meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio. Foram pessoas maravilhosas da minha vida. Agradecer meu filho, tá comigo até hoje, né? E falar para vocês, busquem conhecimento. Sejam alegres, sejam divertidos e gratos. Seja grato a Deus por tudo. Eu todo dia sou grato a Deus. Todo dia eu me ajoelho e agradeço a Deus por aquele dia, por me dar essa oportunidade de tentar fazer o diferente. Então, tendo esse caminho de agradecimento a Deus, acho que tudo acontece de uma forma maravilhosa. E eu agradeço a Deus Todo-Poderoso por esse momento, pelas oportunidades que Ele vai me dar em 2024, pelo aprendizado que Ele me deu em 2023 e nos outros anos anteriores, e gratidão. Maravilha, estamos aqui hoje entrevistando o Carlos Henrique Saúde, um amigo, posso chamar já de um mentor na área de saúde, né, em vários aspectos, e assista, se você pegou no meio do caminho, assista o vídeo na íntegra e você vai ter vários insights que vão ser benéficos para você como pessoa, para sua família e também para os seus negócios. Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no nosso canal, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho para toda semana você estar recebendo as notificações e ter acesso a papos tão enriquecedores quanto esse que tivemos aqui com o Carlos Henrique. Carlos, muito obrigado. Pronto
aceitação em participar aqui do nosso canal. Sucesso para você, não só nesse ano de 2024, que eu sei que está sendo um ano desafiador, né? Você desbloqueou várias coisas da sua vida, né? E eu tenho certeza que tem muito mais coisa boa para acontecer. É só o início de uma jornada incrível. E desde já eu te agradeço. E lá na frente a gente vai ter outra oportunidade de você contar um pouquinho mais dessa história. A você que está nos ouvindo até agora, agradeço a você pela presença. E semana que vem, fica antenado aí que tem mais uma história incrível que será contada aqui. E eu, como está quente aqui no Rio de Janeiro, estou saindo aqui daqui a pouquinho para tomar um sorvete na Amur. E se você está com calor e está aí próximo de Campo Grande ou aqui em Jacarepaguá, dá um pulinho no Parque Shopping e você vai encontrar as duas primeiras lojas da Amur aqui no Rio de Janeiro. Carlos, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.